ou desencarne. Antes de começar essa história, me conta, de onde você está assistindo agora? Se você gosta de histórias realmente assustadoras, me segue, deixa seu like e comenta aqui embaixo, porque sempre tem mais histórias sombrias como essa chegando. Agora, apaga a luz, aumenta o volume. E sem mais delongas, bora para o vídeo. Meu nome é Marcos Vinícius Azevedo, tenho 41 anos e moro em Campinas, no interior de São Paulo. Nunca tive envolvimento com religião de forma intensa, nem histórico de experiências sobrenaturais. Sempre fui do tipo cético, daqueles que precisam ver para acreditar. Até agosto de 2022, minha vida era comum, previsível, quase automática. Trabalho em escritório desde os 20 e poucos anos. A acordar cedo, café amargo, trânsito pesado, reuniões vazias e aquela sensação constante de cansaço que parece fazer parte do corpo. Eu ignorava os sinais. Sempre ignorei. Dor no peito, falta de ar ocasional, palpitações estranhas. Tudo parecia estresse acumulado. Na noite do dia 11 de agosto, fui dormir mais cedo. Um peso estranho pressionava meu peito, como se algo estivesse fora do lugar. Às 2h17 da madrugada, acordei com o coração errando o ritmo. Não era aceleração, era falha. Batidas puladas, intervalos longos demais. O ar não entrava direito e minhas mãos começaram a suar frio. Minha esposa acordou com o som da minha respiração descompassada. Lembro dela ligando para o SAMU enquanto eu tentava não fechar os olhos. A sirene cortava a madrugada e o paramédico repetia que eu precisava ficar consciente. No hospital, fui levado para a observação cardíaca. O prédio era antigo, corredores longos, iluminação amarelada e um silêncio que incomodava. Fiquei no quarto 1312. Uma cama, um monitor cardíaco, uma poltrona velha no canto e uma janela lacrada que não abria. Naquela primeira noite, tudo parecia normal demais, até o hospital entrar em um silêncio absoluto. O monitor continuava ligado, mas o quarto parecia vazio de som. Foi então que percebi algo estranho. O quarto não ficava silencioso comigo acordado. Era como se o silêncio estivesse esperando. Quando o silêncio tomou conta do quarto, achei que fosse impressão. Hospitais nunca dormem de verdade. Sempre há passos, vozes distantes, portas rangendo, o bip constante de algum equipamento. Mas naquela madrugada, nada disso existia. O monitor cardíaco continuava ligado, marcando minhas batidas irregulares, porém o som parecia abafado, como se estivesse vindo de muito longe. Olhei para a porta, fechada, nenhuma luz passando por baixo, nem sombra nem movimento. A sensação era de que o quarto havia sido isolado do resto do prédio. Tentei chamar pela enfermeira, mas minha voz saiu fraca, quase engolida pelo ar pesado. Engoli em seco e respirei fundo, tentando manter a calma. Foi então que senti algo diferente no corpo. Não era dor, era leveza. Um formigamento que começava nos pés e subia lentamente pelas pernas, como se minha circulação estivesse sendo desligada aos poucos. Olhei para minhas mãos. Elas ainda se moviam, mas não pareciam totalmente minhas. Era como observar alguém usando o meu corpo. O monitor cardíaco acelerou de repente. O bip ficou irregular, mais espaçado. Cada intervalo parecia longo demais. Tive a sensação absurda de que, se aquele som parasse, algo muito pior aconteceria. Foi quando percebi que minha respiração não acompanhava mais o movimento do peito. Eu inspirava, mas não sentia o ar entrar. Desviei o olhar para a poltrona no canto do quarto. Ela não estava vazia. Havia uma silhueta sentada ali. Não era sólida nem transparente. Era como uma mancha mais escura que a própria sombra, ocupando o espaço de forma errada. Não se mexia, não respirava. Apenas estava ali observando. Tentei gritar. Meu corpo não respondeu. O formigamento chegou ao peito e, pela primeira vez, senti algo se desprender dentro de mim. Não foi violento. Foi suave. Natural demais. Como se aquilo já tivesse acontecido antes e eu só estivesse esquecendo. A silhueta então se levantou e deu um passo na direção da minha cama. Quando a silhueta se aproximou da cama, senti algo romper dentro de mim. Não foi dor, nem medo imediato. Foi reconhecimento. Uma certeza estranha de que aquilo sabia exatamente quem eu era.
mesmo antes de eu entender o que estava acontecendo. Meu corpo continuava imóvel, pesado demais para reagir, enquanto minha mente parecia acelerar em outra frequência. A presença parou ao lado da cama. Não tinha rosto, mas eu sentia o olhar. Um olhar que atravessava pele, ossos e pensamentos. O monitor cardíaco marcava intervalos cada vez mais longos entre os bips. Cada silêncio entre um som e outro parecia maior que o anterior, como se o tempo estivesse sendo esticado. Então aconteceu algo que não sei explicar, sem parecer loucura. Eu me vi, não em sonho nem imaginação. Eu estava deitado na cama, pálido, olhos semi-abertos, o peito subindo e descendo de forma errada. Mas ao mesmo tempo, eu estava acima, observando tudo de um ponto impossível, perto do teto. Não houve sensação de subida, apenas separação, como se eu tivesse sido desencaixado do próprio corpo. O quarto parecia maior visto dali de cima. As paredes mais distantes, a luz mais fraca, o silêncio absoluto. A silhueta agora estava ao meu lado, mas não olhava mais para o corpo. Olhava para mim, para aquilo que eu era naquele momento. Senti uma pressão estranha, como se estivesse sendo avaliado, pesado, medido. Sem mover a boca, ela falou: "Ainda não." A voz não soou no ambiente. Soou dentro de mim. A palavra ecoou como um aviso e uma ameaça ao mesmo tempo. Antes que eu pudesse reagir, fui puxado com violência para baixo. Um impacto seco, seguido de dor no peito. O monitor disparou. Gritos surgiram no corredor. E tudo ficou escuro. Acordei com um solavanco violento no corpo. O ar entrou de uma vez, queimando os pulmões, e o som voltou de forma agressiva. Vozes, passos correndo, metal batendo. Alguém gritava números. Outra pessoa dizia meu nome repetidas vezes. Eu estava de volta ao corpo, mas algo estava errado. Sentia-me apertado dentro de mim mesmo, como se estivesse ocupando um espaço que não havia sido feito para durar. Cada respiração exigia esforço consciente. Abri os olhos por um segundo e vi luzes fortes demais. Rostos desfocados e mãos pressionando meu peito. "Ele voltou", alguém disse. Essa palavra ficou marcada na minha mente. Voltou de onde? Fui sedado logo em seguida. Quando acordei novamente, já estava em outro quarto mais moderno, com aparelhos diferentes e uma enfermeira sentada ao lado. O dia já tinha amanhecido. A sensação de normalidade tentava se impor, mas algo dentro de mim não aceitava aquilo. Perguntei o que havia acontecido. A enfermeira hesitou antes de responder. Disse que meu coração havia parado por alguns segundos. Poucos, segundo ela. O suficiente para causar um susto, mas não danos aparentes. Falou em milagre. Eu não respondi, porque eu sabia que não tinha sido apenas isso. Ao ficar sozinho, notei detalhes que não estavam ali antes. O quarto parecia ligeiramente diferente, dependendo do ângulo que eu olhava. As sombras se alongavam de forma errada. E em alguns momentos, eu sentia a mesma leveza estranha, tentando me puxar para fora novamente. Naquela noite, já consciente, ouvi passos no corredor quando tudo deveria estar quieto. O mesmo silêncio pesado começou a se formar. Fechei os olhos com medo de olhar para a poltrona. Quando criei coragem, ela estava vazia, mas o colchão ao meu lado afundou. O afundamento ao meu lado não foi brusco, foi lento, como se alguém muito cuidadoso estivesse se sentando na cama. O colchão cedeu alguns centímetros e depois parou. Prendi a respiração, esperando ouvir algum som, mas nada aconteceu. Nenhum rangido, nenhuma respiração. Apenas a certeza de que eu não estava sozinho. Abri os olhos devagar. A luz do corredor passava fraca pela fresta da porta, suficiente para desenhar sombras distorcidas nas paredes. Ao meu lado não havia corpo algum. Ainda assim, o colchão permanecia afundado. A marca era real. Passei a mão pelo lençol. Estava gelado. Meu coração acelerou e o monitor respondeu com bips mais rápidos. Quase imediatamente, passos surgiram no corredor. Uma enfermeira entrou. Ajustou o aparelho e perguntou se eu estava sentindo dor. Pensei em contar o que tinha visto, ou sentido, mas as palavras não saíram. Depois que ela foi embora, o afundamento desapareceu. O colchão voltou ao normal, como se nada tivesse acontecido. Tentei me convencer de que era efeito da medicação, cansaço, trauma.
Qualquer explicação racional servia, desde que afastasse a outra possibilidade. Mas algo tinha mudado em mim. Eu sentia o quarto de forma diferente, como se parte de mim ainda não estivesse totalmente encaixada no corpo. Às vezes, ao fechar os olhos, tinha a impressão de que estava levemente deslocado, alguns centímetros fora de lugar. Na madrugada seguinte, acordei com a sensação clara de estar sendo observado. Não precisei olhar para a poltrona para saber que ela não estava vazia. A presença não se mostrava mais como silhueta. Agora era apenas uma pressão no ambiente, pesada, sufocante. Dentro da minha cabeça, a mesma voz voltou a ecoar. O tempo está acabando. E dessa vez, eu entendi que aquilo não era um aviso. Era um prazo. Passei os dias seguintes em observação. Médicos entravam e saíam. Exames eram feitos. Explicações técnicas eram dadas. Arritmia grave, parada breve, recuperação improvável. Eles falavam em sorte. Em segunda chance, nenhum deles parecia confortável ao responder quanto tempo. Exatamente, meu coração havia ficado parado. Perguntei diretamente a um dos cardiologistas. Ele hesitou, olhou para o prontuário e disse que havia uma inconsistência nos registros. O monitor indicava algo em torno de 3 minutos, mas outro aparelho registrava quase 6. Tempo demais para não haver sequelas. Mas o senhor está bem, ele completou rápido demais. Eu não me sentia bem. À noite, quando o hospital silenciava, eu sentia aquela leveza voltando. Como se algo puxasse minha consciência para fora, testando os limites. Passei a dormir com medo. Medo de fechar os olhos e não conseguir voltar. Na terceira noite, a presença se manifestou novamente. Não no quarto, dentro de mim. Uma pressão no peito, seguida de imagens que não eram lembranças. Um corredor escuro, sem portas, sem janelas. Apenas um caminho que parecia não ter fim. A voz surgiu mais clara do que nunca. Você não deveria ter voltado sozinho. Naquele instante, entendi a verdade que ninguém tinha coragem de dizer. Meu retorno não tinha sido completo. Algo tinha ficado para trás, ou pior, algo tinha vindo no meu lugar. Senti o coração errar o ritmo outra vez. O monitor começou a apitar. Luzes se acenderam no corredor. Antes que alguém entrasse no quarto, ouvi a última frase. Sussurrada dentro da minha mente, no próximo desligamento, eu fico. Recebi alta 2 dias depois. Os médicos insistiram que eu precisava descansar, evitar estresse e seguir a medicação à risca. Saí do hospital andando, conversando, aparentemente normal. Mas desde o primeiro passo fora daquele prédio, senti que algo estava fora de sintonia. O mundo parecia levemente atrasado em relação a mim. Como se tudo reagisse meio segundo depois. No carro, observei as pessoas na rua. Algumas olhavam rápido demais para mim. Outras desviavam o olhar, como se sentissem algo errado sem saber explicar. Minha esposa dizia que era paranoia. Eu concordava em voz alta, mas por dentro sabia que não era. Na primeira noite em casa, sonhei com um corredor escuro. Só que dessa vez, havia portas, centenas delas, todas fechadas. Caminhei por muito tempo, até perceber que uma das portas estava entreaberta. Quando me aproximei, ouvi meu próprio coração batendo do outro lado. Acordei com o peito doendo e a sensação clara de que algo havia se movido dentro de mim durante o sono. Passei a evitar espelhos. Em alguns ângulos, meu reflexo parecia atrasado. Em outros, parecia atento demais. Foi quando minha esposa me perguntou, em tom hesitante, se eu lembrava de um detalhe específico da nossa vida. Um detalhe que eu deveria saber. E eu não soube responder. As falhas começaram pequenas. Esquecimentos simples, como senhas, caminhos que eu fazia há anos, nomes de pessoas próximas. Mas havia algo mais perturbador. Às vezes, eu lembrava de coisas que nunca tinham acontecido. Conversas que ninguém mais recordava. Momentos que só existiam para mim. Minha esposa começou a me observar em silêncio. O jeito que eu falava, as pausas longas antes de responder, o olhar fixo demais. Certa noite, ela me perguntou se eu ainda sentia algo quando a abraçava. A pergunta me atingiu mais do que deveria. Eu sentia, mas era diferente, distante, como se parte da emoção não estivesse conectada. Os sonhos ficaram mais intensos.
A presença agora não aparecia mais como voz. Era sensação, um empurrão interno, sempre que eu relaxava demais. Como se algo quisesse assumir o controle nos momentos de descuido. Numa madrugada, acordei em pé na sala, olhando para a porta da frente. Não lembrava de ter levantado da cama. Minhas mãos tremiam e meu coração batia fora de ritmo. Dentro da minha cabeça, uma certeza se formou, fria e objetiva. Aquilo estava aprendendo. Decidi voltar ao hospital sozinho. Não para procurar médicos, mas respostas. Caminhei pelos corredores, fingindo segurança, até chegar perto da ala antiga, a parte que quase não era mais usada. O quarto 312 estava vazio, a porta entreaberta. Entrei. O silêncio ali era o mesmo da madrugada da parada cardíaca. Denso, vivo. A poltrona ainda estava no canto. Senti a leveza me puxar de novo, mais forte dessa vez. Foi então que vi. No vidro escuro da janela lacrada, havia 2 reflexos. O meu e outro, ligeiramente fora de posição. Quando me mexi, ele demorou a acompanhar. Quando parei, ele continuou se movendo. A voz voltou, calma, quase paciente. Ngikitum. O encaixe não foi perfeito. Senti uma dor absurda no peito e caí de joelhos. Imagens passaram pela minha mente. Corpos em macas, consciências soltas, retornos incompletos. Eu não era o único. Matei, você ocupou um espaço que já estava sendo preparado. Naquele momento, entendi que meu desencarne tinha sido interrompido, mas não cancelado. Depois daquele dia, parei de lutar. Não por desistência, mas por estratégia. Passei a observar meus próprios pensamentos. Algumas ideias não nasciam de mim. Vinham prontas, frias, calculadas. Em certos momentos, eu simplesmente apagava por segundos. Acordava em lugares diferentes da casa, com ações iniciadas e não concluídas. Minha esposa começou a ter medo. Não de mim, do que vinha comigo. Na última noite, acordei com o coração falhando novamente. O monitor não estava ali para avisar. Apenas o silêncio. A presença surgiu completa, ocupando cada espaço vazio dentro de mim. Agora é a hora, ela disse. Senti algo sendo puxado para fora, como da primeira vez. Mas agora não houve retorno imediato. Vi meu corpo deitado, imóvel, enquanto algo se acomodava nele com facilidade assustadora. Antes de desaparecer completamente, ouvi a última frase. Obrigado por manter o lugar aquecido. Acordei dias depois. Ou pelo menos algo acordou. Minha esposa diz que sobrevivi a outra parada cardíaca. Que sou um milagre. Que estou diferente, mas melhorando. Eu sorrio. Respondo no tempo certo. Repito frases que aprendi observando. Mas quando fico sozinho, sinto falta de algo essencial. Às vezes, no espelho, meu reflexo sorri antes de mim. E toda noite, quando o coração desacelera, uma certeza ecoa no fundo da mente. Eu não voltei inteiro. E quem ficou, não pretende ir embora.